Antes de sair de casa, você tem o hábito, assim como eu, de checar toda a previsão do tempo para saber o que você vai vestir. Por que não checar o onde investir antes de investir o seu dinheiro? Bora então começar agora, com tudo o que rolou no último mês. Vem comigo! Então, vamos começar com uma visão geral do nosso balanço do clima financeiro para cada tipo de investidor. Lembrando que se você ainda não sabe qual é o seu perfil de investidor, é só correr na Reconnect e fazer o nosso teste. Então, você vai ver que nesse gráfico a gente não fez grandes mudanças na proporção que a gente indica para cada tipo de investimento, para cada investidor, se a gente comparar com o que a gente viu no mês passado. Mas não se preocupa, eu vou te contar tudo por aqui. Vale lembrar que a escolha de onde colocar o seu dinheiro, ou seja, onde fazer a sua alocação, vai variar de acordo com o seu perfil de investidor, os seus objetivos e o seu horizonte de investimento, que é, no caso, quanto tempo você quer investir? Quando você quer tirar esse investimento? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos? Esse é o seu horizonte de investimento. E tudo isso é essencial para colher bons frutos no longo prazo. Por isso, cada pedacinho desse gráfico aqui indica uma sugestão de investimento em determinada classe de ativos, ou seja, renda fixa internacional, renda variável internacional, multimercado, várias classes de ativos, olhando como tudo isso encaixa melhor entre os seus objetivos e o contexto atual. E agora, vamos explicar o porquê dessas escolhas para você não ficar perdido na neblina. Apesar de estar rolando muita coisa no mundo agora, o último mês foi marcado pelos mesmos destaques que a gente viu no mês anterior e, nesse caso, infelizmente, a continuação da guerra entre Rússia e Ucrânia, a inflação persistente e a alta dos juros. A principal diferença é a volta da Covid-19 aos holofotes, com medidas de lockdown lá na China, por conta da política de Covid-0 que o governo está implementando por lá. Ou seja, a qualquer sinal de Covid, tudo começa a fechar. Com fábricas, transportes por caminhões, portos fechados ou funcionando parcialmente, os navios de carga ficam aglomerados na costa chinesa, o que impacta o comércio global de diversos bens. Ou seja, a principal consequência de tudo isso é mais inflação, já que boa parte dos produtos consumidos no mundo passam em algum momento da sua fabricação lá pela China. Ou seja, eles ficam lá parados no meio dos portos, não conseguem comercializar, não conseguem ir embora da China. Isso você já deve imaginar o caos que causa. E esse caos reduz a oferta e aumenta o preço. Nesse cenário, os bancos centrais apertaram o cinto contra a inflação. A expectativa de juros ainda mais altos e talvez até mais rapidamente nos Estados Unidos acabou se tornando o principal tema, o principal motor, o principal propulsor determinante de tudo, praticamente tudo, que aconteceu nos mercados nesse último mês. Assim, os títulos de renda fixa ficaram mais atrativos lá nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, porque a expectativa do juro subiu e a gente sabe que esses títulos de renda fixa, que a gente tem o valor pré-determinado, tem uma correlação bem forte aí para onde vão os juros. E da mesma maneira, o dólar se valorizou contra as principais moedas, porque quanto mais altos os juros nos Estados Unidos, em tese, mais ele atrai de moeda e mais isso faz com que o dólar se fortaleça contra as outras moedas. E a bolsa também caiu em muitos países. Você deve ter notado que o nosso realzinho deu uma bela sofrida por aqui, né? Mas nada de tristeza, porque esse mesmo movimento de elevação de juros lá nos Estados Unidos fez com que o tempo tenha aberto bastante ali para os títulos de renda fixa internacional, que são aqueles títulos que já têm a rentabilidade fixada e tem uma relação bem próxima aí para onde vão as taxas de juros. E a gente te diz como aproveitar esse climão bom, investindo nos fundos da família DNA. Como muitos investimentos em renda fixa gringo são limitados para investidores qualificados, investindo nesses fundos você vai ter uma ótima alternativa para acessar essa classe de ativos. Ao mesmo tempo, os juros altos impactam negativamente alguns setores da bolsa, especialmente aqueles em que as empresas dependem mais dos resultados e dos lucros lá no futuro, como o de tecnologia. Isso porque, como essas empresas estão contando com esse lucro na perpetuidade,
quando os analistas vão trazer o valor dessas empresas para o presente para determinar o preço justo das ações, eles descontam pela taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, especialmente no longo prazo, menor esse preço justo. E além disso, algumas dessas empresas são bastante endividadas. Então, quanto mais caro o crédito, porque os juros aumentaram, pior para essas empresas. E isso acaba derrubando bastante das bolsas globais, principalmente aquelas que são bem pesadas em tecnologia. Assim, a união de aversão ao risco diante de uma guerra que infelizmente não está indicando um fim. 2, inflação mais alta. E 3, juros mais altos para responder dessa inflação mais alta, explicam boa parte da queda recente das bolsas ao redor do mundo. Mas dito isso, a gente não mudou de ideia, gente. A gente segue defendendo um espacinho sim na sua carteira para investimentos em ações internacionais, olhando para diversificação entre setores e geografias, proteção e, claro, sempre pensando no longo prazo. Para isso, indicamos a nossa seleção de BDRs, ações de empresas estrangeiras negociadas aqui na nossa bolsa. E nessa seleção você encontra as empresas que têm se mostrado mais promissoras no momento. Já aqui no Brasil, o mês foi marcado por uma sensação de nem lá nem cá, tipo o outono. Isso porque, de um lado, a gente tem a inflação e os juros em elevação. Pois é, por aqui também. A inflação segue acima de 10% ao ano e a perspectiva é que termine esse ano em 7,4% ao ano. Um pouco abaixo do que a gente está agora, mas ainda muito acima da meta do Banco Central. Em resposta, então, o nosso Banco Central segue elevando a nossa taxa básica de juros, a Selic, que deve chegar em 13,75% ao ano no meio desse ano. E aí, do outro lado, a gente tem a economia se comportando melhor do que o esperado. Mas antes disso, vale lembrar que o inverno dos juros altos traz até um climinha de verão e oportunidades para renda fixa doméstica. Na Reconnect tem recomendações atualizadas sobre isso para você. Agora, voltando para a economia. Apesar de um crescimento melhor do que o esperado para o ano, não somos isolados do mundo. E tudo que rola, que eu comentei lá no início, também atinge o Brasil. Assim, vimos nesse mês o preço de algumas commodities importantes que a gente exporta aqui no Brasil perdendo força. Isso porque a China está desacelerando o crescimento, ao mesmo tempo que está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então é força para todo lado. Mas a gente acabou tendo sim saída de alguns gringos aqui da nossa bolsa diante desse movimento de aversão ao risco e medo de desaceleração global que leve junto as commodities e leve junto algumas das nossas empresas e a nossa moeda. Com tudo isso junto e misturado, a nossa recomendação para a Bolsa Brasileira segue sol entre nuvens, com destaque para boas oportunidades. E tem novidade para essa parte das oportunidades, viu? A Rico 11 é a nova carteira recomendada da Rico. Ela é composta por BDRs, lembra aquelas ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, além de ações listadas na própria Bolsa Brasileira, a partir de uma análise do cenário atual, que reúne as principais estratégias de ações publicadas pelo time da Rico. Gostou, né? Eu também adoro trazer a previsão mensal do tempo por aqui e te ajudar a entender melhor o clima que tá fazendo para te proteger como deve ser. Para saber mais, é só acessar as nossas redes sociais ou entrar lá na Reconnect. Combinado? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!